Aí. Precisou dar um tapa aqui na mesa para começar a gravar. Feriado. Olha só, hoje é 3 de junho, pessoalmente uma data inesquecível, o dia do meu casamento. Ou seja, há 4 anos atrás, Charlotte Vilela tirava sorte grande ao conseguir me levar para o altar, ainda que aos 49 do segundo tempo, literalmente. Enfim, eu aproveito para deixar registrado em todas as lives alguma coisa, e hoje eu quero deixar registrado o quanto que eu sou mais feliz até o presente momento casado do que quando não era casado. Mas enfim, beijo para Charlotte. E olha, são 17 horas e 6 minutos e o papo aqui hoje é com a minha corporação, a corporação dos produtores, no caso específico dos produtores executivos. Produtores executivos que nessa final são 5. Temos aí o corintiano de São Paulo, José Alexandre. Temos aqui o meu amigo carioca Marcos Souza, o meu amigo brasiliense Mr. Pingo, que agora está Senhor Pingo. E teríamos o nosso amigo Rafael, do Bloco Exagerado do Rio, que por motivos de saúde na família não está presente, e o nosso amigo Leone, que está num voo internacional. Todos eles me avisaram com antecedência, apesar da dificuldade do contato e no caso do Rafael, da urgência do contato. Mas vamos lá. Respeitados aí os motivos, vamos falar sobre produção executiva. Ô, Pingo, você já conhecia os seus 2 concorrentes? Então, eu comecei a dar uma fuçada bem rápida, né? E acho que o Marcos eu já conhecia já antes, Marcos, mas o corintiano frustrado, que está cansado e está preocupado com o time dele, não conhecia, né? E os outros também não conheciam, mas o Marcos eu já conhecia já, inclusive a gente trocou votos, na verdade, eu não sei se ele lembra disso, mas eu pedi votos para ele, foi nas categorias. Então, legal, já que parabéns pelo trabalho de todos. Então vamos começar por você, que é de Brasília. Quer dizer, você não é brasiliense, você é baiano, né, Pingo? Mas está em Brasília aí há algum tempo. Conte para a gente um pouco sobre o trabalho do Pingo, da Sotero, para nós aqui. Tá? Vamos lá? Tranquilo. Em primeiro lugar, Gustavo, parabéns pela iniciativa. Essa iniciativa que eu acompanho desde 2015, desde a sua primeira edição. E, em especial, ganhei como artista na primeira edição. Como cantor, revelação na época da categoria, né? Cantor gospel. E assim, eu fiquei muito lisonjeado na época e assim, sempre acompanhei todas as edições do prêmio. Eu sou um soteropolitano, né? Moro em Brasília há 17 anos. Brasília foi uma cidade-mãe que me acolheu há 17 anos. Trabalho com música desde a minha infância, praticamente, desde os meus 12 anos. Então, assim, esse ano eu já tenho 30 anos trabalhando com música diretamente. Comecei tocando na igreja e depois toquei em alguns bares, algumas lá em Salvador, no Pelourinho. Enfim, acompanhei alguns artistas lá em Salvador, né? Eu sempre fui músico, né? Sempre trabalhei com música. E vim para Brasília em 2004. Aqui montei banda, aqui comecei a trabalhar com alguns eventos, também produzindo. Aqui que eu vim, na verdade, ativar o meu lado produtor em Brasília, que foi o lugar onde eu ativei meu lado produtor muito mais do que o músico, né? Aqui eu, assim, realizei alguns workshops com cantores, trazia cantores, instrumentistas para fazer palestras e tal. E aqui eu lembro que aqui eu tomei o primeiro curso de produção executiva, que foi pela IATEC, né? Eu fiz pela IATEC. Que é lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, um curso muito bacana. Foi muito bom, foi muito legal. E ativou, na verdade, despertou em mim, tirou. Porque, assim, eu como músico, eu sempre fui um baixista, né? E baixista, baterista, os caras sempre ficam ali na cozinha, sempre organizando algumas coisas, né? Cara,
Você sabe que o coração de uma banda é sempre a cozinha, né? O baterista, o baixista. Eles têm um olhar, né? Um olhar mais 360 graus para tudo. Principalmente baixista, né? É uma gente evoluída, muito mais superior, é superior. Principalmente baixista e baterista. Eu sei que o Gustavo é baterista, que eu já vi ele tocando. Tá? Então, assim, a gente tá ali regendo, querendo ou não, regendo a banda, e o tecladista se achando um regente. Né? Enfim. E acrescento a você, viu, Pingo, uma coisa. Oi. Existem algumas bandas que eu conheço aqui no Brasil que alcançaram o êxito por conta dessa visão 360 dos bateristas. Sim, Alguns bateristas levaram algumas bandas aí para o estrelato. Por exemplo, o menino que era baterista dos Raimundos. Daqui a pouco eu vou lembrar de outros. Não, tem vários bateristas, né? Eu vou renomar aqui vários. Mas assim, eu sempre tive a gente sempre acaba que acompanhando, chega no início, né, das montagens, termina, sai o último a sair com a percussão e tal, né? Eu dou sempre a estrelinha, vai sempre, né? Então assim, a gente sempre acompanhou os bastidores com mais... E sempre o primeiro a ser limado se faltar dinheiro. Né? Justamente. E agora com os VS, agora que a gente é limado mesmo. Mas assim, o que acontece? Então, assim, isso... VS Carron, né? VS Carron, né? VS os carrões. Mas isso sempre aflorou dentro de mim essa questão de cuidar dos bastidores, né? Eu sempre fui um músico que sempre gostei dos bastidores e sempre um músico que sempre trabalhei na questão de gostar de coisas administrativas. Porque o meu primeiro trabalho como músico, fora músico, paralelo à música, foi como office boy. Então, assim, o cara quando é office boy, o cara conhece a cidade toda, o cara conhece o cartório, o cara conhece banco, o cara conhece de direito, o cara conhece de tudo, mano. O cara conhece a malandragem da vida sendo office boy. Então, assim, aí eu comecei trabalhando em escritório de contas a pagar, a receber. Você acaba entrando um pouco nessa questão mais burocrática, administrativa, que o músico, o artista, normalmente não curte muito, não é muito ligado nessa parada. E aqui em Brasília, eu comecei a me especializar mais, a ficar mais curioso em relação a isso, a ler edital, que eu nunca li um edital, nunca participei de nada, sempre comecei a falar, vou estudar essa parada. Comecei estudando, passei de 2007 até 2012 estudando, trabalhando, até falei, cara, agora eu vou montar uma produtora, assim, na cara e na coragem. Abri meu MEI e tal, e aí comecei a cuidar da minha própria carreira. E aí eu comecei a cuidar da minha própria carreira, participar de editais, festivais, prêmios, né? Me inscrevi no Prêmio Profissional de 2015, ganhei, poxa. Então, assim, me inscrevi em vários outros prêmios, né, na cidade como Brasília Independente, da Rede Globo, fiquei em quinto lugar. Então, assim, eu fui movimentando. Eu falei, caraca, velho, que negócio bacana, cuidar da minha questão. Fiz todo o meu projeto artístico foi iniciado pelo FAT, e um projeto que eu coloquei, fui editar, trabalhei como diretor executivo, como músico. Então eu falei, cara, se eu consigo fazer isso para mim, eu posso fazer isso para outras pessoas, né? E aí foi aí que eu abri a produtora, aí eu fui entender um pouco, em 2018, aí eu fui entender mais a questão do lado de direitos autorais e questão de distribuição e tal, e aí assinei o primeiro contrato como selo pela Fluve Digital, lá da Som Livre. Aí eu fui lá na Som Livre, no Rio de Janeiro, assinei esse contrato. A Fluve já era, né? Assim, Som Livre já era e Fluve já era também. Ainda bem que eu saí do barco antes, né? Já saí. Aí eu saí. Não devia nem ter entrado nesse barco furado, né, velho? Pois é, mas foi uma questão foi um experimento, né, Gustavo? Foi a primeira vez que eu entrei e tal. E assim, foi para entender o ambiente também da questão fonográfica, por gostar também, para entender, para achar interessante, né? Porque assim, e aí eu recebi o convite da Ingrooves, que é da Universal Music também, que faz parte do grupo da Universal. E aí nós firmamos uma parceria desde o ano passado e está indo super bem, graças a Deus, está muito bacana, estou muito feliz, juntamente com a nossa sociedade, que é a OBC, que a gente está também, que tem me ajudado bastante, que me abriu os olhos, que me deu uma outra luz, me deu outra vertente. E aí eu comecei a pegar alguns artistas dentro da cidade, um deles é o rapper Israel Paixão,
que está na categoria de rap aqui. Estava ontem, né? Estava ontem aqui, né? Então, assim, é um artista que está crescendo na cidade, com renome e tal, e a gente tem crescido dentro do cenário. Então, assim, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho muito mais artesanal, caseiro, na seguinte forma. Eu não estou preocupado hoje como um produtor em quantidade, não, mas assim, em pequenos números, com qualidade, em acompanhar o artista na sua formação. Eu acho que isso é bacana, porque assim, eu vejo hoje muita gente, selos e editoras e produtoras enchendo o cash, naquela agonia, naquela euforia, e acaba não fazendo muito trabalho para muita gente. Então, assim, hoje eu estou com três artistas. Se você está me citando aí no meio desse monte de selo editor, eu não vou aceitar, não. Não! Perdão! Não, mas você sabe que você não é, porque você tem um trabalho consolidado de quantos anos? Já de 20 anos, né? 21. Não, pô, 21 e um mês. Olha, 21 e 2 meses. Não são 21 dias, 22 dias. 21 dias dá para levar muita gente. 20 anos dá para levar muita gente nas costas, pô. É consolidado, mas para desmoronar em 2 minutos e 2 segundos desmorona. Não, mas não é que é isso, Gustavo. Mas assim, poxa, você vê que um trabalho como o seu é inspirador, porque assim, um trabalho que já tem quase 21 anos e promove muita gente, promove um prêmio como esse que abrange. Eu comecei em 2015, que era um pouco uma coisa mais regional, e hoje é a nível nacional e até internacional. Então, assim, você vê a questão, você vê o acompanhamento. Então, assim, você é uma exceção à parte, né? Vamos conversar, vamos falar de... A gente está falando de amador, de a galera que é aventureira, a galera que, né, que tá aí para fazer aventuras. Mas, assim, hoje é meu trabalho, a minha função. Eu particularmente amo o que faço, amo produzir também, amo criar, sou um artista, sou um cara que gosta da comunicação também. No meio de campo, a gente trabalha com comunicação, com TV, com rádio. Então, assim, isso tem ajudado bastante o nosso trabalho na cidade. A gente hoje tem promovido algumas ações e a gente está, nesse ano, tentando fazer de limão uma limonada, como todo mundo. Fazer de 2021 que seja bem próspero nas nossas ações, tentando tirar um pouco do melhor de cada artista. E eu também, como músico, como artista, também estou tentando voltar ao cenário de alguma forma, hoje já sabendo melhor trabalhar algumas coisas. Então, assim, a gente está trabalhando em uma coisa muito caseira, muito familiar, muito próxima. Mas, assim, eu fico grato por ter sido escolhido no meio de tantos aí que já tem anos e anos de estrada, com certeza. Vocês aí, corintianos, galera de São Paulo, deve ter bem mais bagagem do que eu. Mas eu fico feliz por estar aqui nesse time. E, assim, independente de qualquer resultado, eu estou aqui para ajudá-los. E estamos aí, estamos juntos. Muito obrigado. Excelente feriado para todo mundo. E é nóis. Beleza. Ô, Pingo, é o seguinte, te agradeço pelas palavras, viu? Você sabe que o prêmio aqui, na verdade, é um movimento bem horizontal, onde todo mundo aprende com todo mundo, ninguém tem esse espírito de concorrente. Mas, claro. Enfim, o importante é o seguinte, essa mistura de sotaques... E o Gustavo, o que é legal, perdão, desculpa ter te cortando, assim, o que é legal, como você possibilita a gente descobrir tanta gente boa que tem nesse país, velho. É incrível. É incrível. A fase quando a gente vai pedindo um voto interno, é muito legal. Eu me amarro nessa fase, velho, porque assim, você vai descobrindo as pessoas nos inbox, né, velho? Aí você, oi, tudo bom? Eu tô participando da categoria tal, você vota. Voto, deixa eu conhecer o seu trabalho. Aí, cara, eu conheci gente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, que eu nunca ia imaginar. Se não fosse o prêmio, eu não ia conhecer. Legal. Né? Então, assim, isso é muito bom. E falando em conhecer, tem aí à esquerda, acima, o meu amigo Zé Alexandre e à direita o Marcos. Olha, o que eles têm em comum a você, não são poucas coisas, são muitas. O Zé trabalhava mais com artista, né, Zé? Mas agora você já está mais do que nunca se consolidando como um projetista que envolve os artistas e não um cara que trabalha para os artistas, né? Então, Gustavo, essa história meio que mescla, assim, sempre mesclou, né? Então, não tem como você
fazer uma coisa e não fazer outra. Quer dizer, pelo menos para mim. Como eu venho da iniciativa privada, aliás, eu não venho da iniciativa privada porque eu aprendi a trabalhar fazendo teatro. Eu falo que a minha escola foi o teatro. Teatro amador é a melhor escola que tem no mundo, para mim, assim. Porque, cara, a gente tinha que montar cenário, a gente tinha que divulgar e ensaiar, fazer a bilheteria, construir cenário, fazer figurino, aprender a costurar, aprender a divulgar. Então, quer dizer, a gente fazia e aprender a administrar o negócio, porque a gente tinha, inclusive, contabilidade. Então, todo mundo que trabalhou no grupo de teatro, assim, eu fiz teatro por 6 anos, todo mundo do grupo sabia fazer um pouco de cada coisa. E aí eu falo assim, foi de lá que eu aprendi. E isso eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. E aí eu fui para iniciativa privada. Na iniciativa privada, eu fiz de pouco um tudo, entendeu? Então, comecei... Era uma fábrica de cinto de fechar a calça. Era uma fábrica de cintos e eu comecei furando o cinto, fazendo os furos do cinto. E terminei gerenciando o departamento comercial da empresa. Então, fiquei 20 anos dentro da empresa, aprendendo. Só que meu ciclo de amizade era todo praticamente cultural. Gente que trabalhava com teatro, com cinema, com música. Eu, no meio do caminho, eu aprendi música também. Fui baterista, né? Olha aí. Ainda bem que você largou desse negócio. Ainda bem que eu larguei desse negócio, bicho. Eu me vejo hoje e falo assim, cara, assim, não ia dar certo. Não era a minha parada tocar bateria, entendeu? Não, e não é só isso, não. Eu tô aqui há 4 meses tratando de uma hérnia. Então, se deu bem. Então, não, e é igual o Pinco falou. Pô, bicho, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Na saída, entendeu? O guitarrista já estava namorando com uma menina, saía com uma menina. O não sei o que lá saía e eu desmontando a bateria. A hora que eu terminava de desmontar a bateria, a festa estava vazia. Aí eu ia embora para casa. Entendeu? Então... Eu entendo disso perfeitamente. Então, o processo todo de criação, a minha criação, e eu venho de uma família que meus pais, eles faziam muito evento para a igreja, na escola, não sei o que lá. Então, eu vivi num ambiente de produção. Só que eu só me toquei nisso daí quando eu comecei a produzir. Falei assim, bicho, eu já produzia e não sabia. A empresa que eu estava fechou, e aí o que aconteceu? Eu fiquei 1 ano, meio assim, um amigo virou para mim e falou assim, Zé, bicho, eu tenho meu grupo que você gosta, tal, é um grupo de música instrumental aqui de São Paulo, renomado, tal, na época, tudo, e ele falou assim, bicho, você não quer produzir a gente? Você conhece de música e sabe tudo do comercial e administrativo, você não quer produzir? Aí eu falei assim, bicho, se eu for entrar no negócio, não é entrar por entrar, é entrar de verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender o que é ser produtor, e aí eu vou descobrir o que é, e depois eu volto e fui fazer uns cursos, fazer curso no Sebrae. Aí no Sebrae tinha um núcleo aqui super legal de música, de produção cultural, né? E aí eles davam um curso gratuito para esses produtores, para esse núcleo. E eu participei de todos, foi acho que 2 anos, sei lá, que eu acabei participando. E no final, sim, era janeiro, era meio do ano, no final do ano, eu tinha acabado um primeiro curso, fui assistir um show. Nessa que eu fui assistir um show, num Sesc, desce uma menina que eu, conhecia, assim, da infância, da escola, com o crachá do Sesc. E eu perguntei para ela, falei assim, quanto tempo, tal, não sei o que lá. Quem é que aqui no Sesc trabalha comprando show? Ela falou, por quê? Falei, porque é o seguinte, velho, eu fui chamado por um grupo para produzir, aí eu fui fazer curso, fazer tudo, e aí eu quero entender melhor como que é esse processo de venda para eu conhecer como é que funciona aqui, para saber se eu vou vender ou não, para ver se eu vou trabalhar ou não.
Aí ela virou para mim e falou assim, que grupo que é, Zé? Aí eu dei o nome do grupo, é um grupo daqui de São Paulo, chamado Aquilo Dionísio. E aí, eu falei para ela, ela falou, Zé, você não sabe, cara. Sabe o que acontece? Sou eu que trabalho comprando música, comprando show. E o Aquilo Dionísio faz 4 meses que eu estou procurando produtor. Falei, achou. E aí foi o meu primeiro show. Eu ainda lembro, o meu primeiro show foi no dia 19 de fevereiro de 2003. E de lá para cá eu resolvi ser produtor. Falei assim, acho que dá para ser. Aí, nos cursos que eu fui fazendo, eu fui descobrindo, é um pouco o que o Pingo falou, qual é a diferença entre todas as coisas, assim. O produzir não é só produzir, né? Você tem que ter um conhecimento administrativo. E para esse conhecimento administrativo, são poucas pessoas que gostam, e eu gosto, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de vender, entendeu? E eu gosto muito mais de vender do que eu gostava de tocar. Eu adoro música, só que eu gosto do que eu faço. Para mim é arte o que eu faço. Lógico. E aí o que acontece? De lá para cá, eu embreiei nisso daí e vim trabalhando como produtor. Só que ser produtor e não produzir executivamente, não tem como. Para mim, no meu caso, não tem como, porque eu gosto de tudo. E aí eu vim desenvolvendo um trabalho com projetos, fazendo, escrevendo projetos, desde o primeiro momento que eu me tornei produtor. Muitos não emplacaram. Aliás, eu tenho uma coleção de quadros de projetos que não emplacaram. E depois, com o tempo, eu comecei a emplacar projetos. E aí que eu comecei a aparecer também como produtor executivo. Muito bom. Já o meu amigo Marcos Souza, do Rio de Janeiro, tem uma vivência aí, vamos botar assim, não é que é num outro patamar, mas num outro universo que envolve aí cinema, envolve música clássica, né, Marcos? O seu universo é um pouco diferenciado aqui, e você atua mesmo como um gestor, né, de empreendimentos, né? Eu aprendi em casa, né, Gustavo? Aliás, dia 23 de junho, já convido aqui a todos, eu vou lançar um vídeo no meu YouTube chamado Meus Primeiros 50 Anos. E aí eu comecei a pegar fita VHS para digitalizar, para poder Você está fazendo 50 anos esse ano, mano? 23 de junho, 50 anos. Pois eu fiz 50 anos em 2017. O meu presente de 50 anos foi meu casamento. Eita. Velho, eu sou tio aqui, né? Porque eu vou fazer dia 13 agora, eu vou fazer 57. Ó. Caramba, mas então, eu não te dava nem 47, viu? Vocês passaram por isso, né? Os 50 anos é um bom momento para um balanço, né? Cara, é sensacional. É por isso que eu falei que diante de vocês eu sou um pingo, velho. Ô, Marcos, oi. Fazer 50 anos, não sei se o Zé vai concordar, mas é sensacional, bicho. Não, eu tô gostando. Eu voltei a jogar basquete. Pô, eu tava jogando agora há pouco, de manhã. É mesmo? Então, eu competi em Brasília. Que isso? Então, Mirim, infantil, infanto juvenil. Sabe quem é a minha geração? Tem um expoente da minha geração que todos vocês conhecem, que inclusive hoje em dia é meu vizinho aqui de bairro, que é o Pipoca, que era pivô. Pipoca. Pô. Só que assim, quando eu era mirim... Você é pequeno perto dele. Porra, quando eu era mirim, que eu estava começando no Nasbac, que é o clube que era do Banco Central, o Pipoca já era juvenil. Uhum. Ele era nosso... E aí ele foi embora. E voltou... Ano que vem, então, está marcada a partida de basquete do Se a hérnia deixar. Se a hérnia da bateria deixar, eu jogar faz um 21. Mas então, eu fiquei pensando nisso, né? A produção começou na minha casa porque o meu pai foi um dos primeiros a gravar disco independente no Brasil. Se o Zé Alexandre e o Pingo não conhecem, o Chico Mário, Francisco Mário,
era um músico, tinha 2 irmãos também muito importantes para a história do nosso país, que é o Enfio, um cartunista, e o Betinho, que lançou a primeira campanha contra a fome no Brasil. E até hoje existe a Ação da Cidadania, o Daniel continua tocando, ainda mais nesse momento. Então, meu pai, ele chegava lá em casa, o vinil, né, de um lugar, e a capa da gráfica. Então, eu, com 8, 9 anos, que colocava o disco dentro da capa. Então, já vi uma gravadora independente naquela época, que era muito complicado, né? Vinil era muito caro, as gravadoras dominavam o mercado, não abriam, e ele começou esse movimento do disco independente com Antônio Adolfo, com Boca Livre, com, né, uma turma da pesada, Joyce, que eles começaram, e eu ia nesses encontros, eu lembro muito. Então é essa história que virou filme, Marco? Esse filme do meu pai também vai passar em junho no Inédit, aquele festival de documentários de música. O Silvio Tendler, que é um dos grandes documentaristas brasileiros também, fez o filme e vai passar agora em junho também. Eu não sei a data ainda, mas aí vai contar a história do meu pai. Mas vai contar essa história da gravadora independente? Vai, tudo. Antônio Adolfo tá lá, Jaime Allen, Tarek Aí é legal, hein? Aí é legal. Tá todo mundo lá contando a história do meu pai. E aí não teve jeito, né? Aí, por uma questão até de assassinato, meu pai morreu de AIDS, né, em 88, meu tio também, e meu outro tio também, os 3 morreram de AIDS, contaminados de sangue público, no banco de sangue público, e ele morreu com 39, então eu tinha 16, e aí não deu jeito, aí eu virei produtor, porque ele deixou 3 discos prontos, sem lançar, só a gravação. Então minha mãe, que foi produtora também, que me ensinou muita coisa, a Nívia Souza, produziu os discos e falou, aí agora, a gente tem que tocar a obra dele. Então, a gente conseguiu, né, apoios e patrocínios, né, a gente foi lançando em vinil ainda, e depois os CDs, quando veio uma gravadora chamada Caju Music, eu não sei se vocês lembram, uma gravadora que lançou muito disco instrumental interessante, aí eu lancei os 3 CDs do meu pai e criei um grupo chamado Conversa de Cordas, que também gravou seus próprios CDs, e também a gente deu uma circulada pelo Brasil nos anos 90. 95 eu lancei meu primeiro CD autoral, assim, e também nem todo mundo estava ainda lançando CD independente, ainda tinha, mas não era tanta gente. Então a gente, né, e aí eu comecei a produzir o grupo. Então, a hora que essa coisa de ser músico, eu sou pianista, não fico lá atrás, mas na hora de entrar eu tinha que mudar a chavinha, porque eu estava lá conversando lá por exemplo, aí naquele Vou Vivendo, fantástico em São Paulo, meu pai tocou no Vou Vivendo. Aí eu lá com o seu acho que era o Elton, não sei. Aí estava lá falando, então você vai, então vamos fazer as contas, quantas pessoas, não sei o quê, agora está na hora de entrar. Aí eu respiro e entro e toco, né? Então já era assim, e nunca cobrei 10%, nunca cobrei nada. Esse foi meu erro, porque o grupo acabou. Era meio família, assim, então fui levando. E durante alguns anos eu produzia os discos, produzia shows. Teve um ano que a gente fez 300 shows. Eu ficava ligando para todos os festivais de Ouro Preto, a gente foi para Macapá, a gente rodou muito mesmo com Conversa de Cordas, foi muito bacana. Aí eu estudei na faixa, fiz jornalismo, trabalhei na Rádio Transamérica como produtor. E depois disso eu criei um projeto, porque a música instrumental estava muito baixa no Rio de Janeiro. O Mistura Fina estava fechando, o Rio Jazz Club fechou, enfim, o Mistura Fina não, o Jazz Mania fechou. E a música instrumental estava sem espaço. E aí eu fui no Sesc, Rio de Janeiro, e criei o Rio Sesc Instrumental, que durou de 2000 a 2009. Por isso que eu lembro, acho que eu tenho um CD do Aquilo Deu Nisso. Então, produzi a gente já conversou sobre o show do Aquilo Deu Nisso para os seus projetos. A gente já conversou bastante há uns anos atrás. Eu lembro muito desse grupo. E aí eu produzi, eu criava os temas, né? Porque não adianta você só fazer show de música instrumental, porque não é igual da Paulista, instrumental, do Sesc, que é toda segunda que você já tem um público cativo. Não era assim, era de vez em quando. Então eu tinha que criar temas. Eu criava arranjadores, musicistas, sei lá, inventava 1000 projetos para poder chamar a atenção da imprensa, né? E também fiz o Dia Nacional do Choro com o Arthur da Tábua, que criou a Lei Dia Nacional do Choro. A gente homenageou Altamiro Carrilho, Severino Araújo, fiz o Paulo Moura, Hermeto, enfim.
a nata da música instrumental durante esses anos todos. Aí fiz um encontro da música instrumental, fiz um site que eu gastei uma grana e depois joguei fora. Enfim, batalhei muito pela música instrumental durante um tempo, fazendo meus discos, produzindo e tal, até que em 2006 eu fui para a Espanha e fui trabalhar na Sociedade de Direitos Autorais, a SGAI, em músicas de distribuição de música online, em 2007. Era ainda vendido, o iTunes era o grande, e naquela época eu já sabia que o streaming iria comer tudo isso e ia vir para ficar, né? É interessante, né? Quando você está no meio, você sabe o que vai chegar. E eu já estava lá e já sabia. Só para não perder a oportunidade, Marco, aqui no Brasil, quando surgiu o eMusic em 2003, eu estava ali no momento, né? Afinal de contas, sou amigo do Lerena, também do Paulo, né? E aí, quando a gente começou a sincronizar a música só para telefonia móvel na época, porque o eMusic só distribuía em telefonia móvel, eu falei, nossa senhora, isso aqui vai tomar de conta. Acabou. Mas vai lá, continua. Não, é isso mesmo. Foi uma experiência bem legal, que eu fazia o marketing e comunicação de artistas espanhóis, cubanos, brasileiros, Carlinhos Brau, a Silvio Rodrigues, de Cuba. Carlito Marrom. Exatamente, era bem famoso lá. A Espanha não conhece muito a música brasileira, não, mas Carlito Marrom era famoso, que fez um carnaval no meio da rua. E aí fiquei 3 anos na Espanha, depois eu fui para a Holanda. Aí lá eu produzi o show de Marco Sacramento, enfim, projetos, e fui fazer um mestrado no Conservatório de Roterdã. E ali eu me encontrei como músico, porque eu tinha largado meu grupo e tal, e comecei a fazer trilha sonora para cinema, e teatro e dança, e improvisando ao vivo com dança contemporânea, que é muito legal. E aí voltei para o Brasil, trabalhei na Multirio, num projeto da Joyce, no Compasso da História, que conta a história do Brasil, muito bacana na Multirio. E aí que eu entro para a música clássica. Eu fui ser diretor de produção da Filarmônica de Minas Gerais e tive o prazer de inaugurar a Sala Minas Gerais, que é uma sala de uma acústica incrível da mesma equipe que fez a Sala São Paulo. E realmente foi fantástico, uma experiência nova, né? Trabalhar numa orquestra, como diretor de produção, né? Cuidar de 100 músicos viajando. A gente foi para a Argentina, no Colón, rodou o Brasil todo, enfim. Era bastante trabalho, uma sala nova que construiu do chão, do zero. E aí eu voltei, casei pela segunda vez com a madrinha do meu primeiro casamento. E aí vim para o Rio de Janeiro. Porra, Marco. Esse eu vou até editar lá, vou pedir para ele editar. É mais fácil também, né? Bicho, não tem muito rolo. Entendeu? E aí vim para cá enfim, comecei a fazer projetos, né? Nesse meio tempo, trabalhei com a Orquestra Ouro Preto e criei um projeto chamado Domingos Clássicos, que existe até hoje. Para vocês terem uma ideia, mês passado, a Ouro Preto tocou o repertório do Ahá. Foram 130 mil pessoas assistindo a live. Não ao mesmo tempo, mas um número total. A Orquestra Ouro Preto realmente criou aí uma trajetória interessante. Eu fui consultor executivo da orquestra, depois da Filarmônica. Fui para a Funarte, quando o Stepan Nessician foi para lá. Eu tive uma proximidade maior ainda da gestão pública. Fui diretor de música do Centro da Música da Funarte, né? E foi interessante trabalhar com o Stepan e a dificuldade toda que existe, e tentando fazer alguns projetos, como a Bienal de Música e Cidadania, reunindo projetos sociais, sociomusicais do Brasil inteiro pela primeira vez, reunindo música para a primeira infância, com palavra cantada, com barbatuques, com todo mundo que trabalha para criança, né? Também aglutinando, colocando em contato para crescer um movimento também nessas esferas. Fiz a primeira Bienal de Bandas de Música em Mogi das Cruzes. Então, fui criando movimentos para fortalecer as cadeias produtivas. E eu chego lá e não tenho uma agenda, Gustavo. Sabe a agenda com contato da cadeia produtiva? Você quer saber o que tem, qual baterista, ou qual gravadora, ou qual teatro que tem em São Paulo. Cadê essa lista? Aonde está essa lista? Eu fui reunindo tudo lá, juntando os departamentos, consegui, aí eu tentei uma verba para botar isso no site, para poder facilitar a busca. Não consegui, não deu tempo, mas pelo menos eu reuni e está lá uma agenda, pode estar até desatualizada, mas eu tinha uma ideia de ser auto-atualizada por todas as pessoas. Acho que tomara que um dia eles façam,
mas é isso, a nossa cadeia produtiva não tem uma agenda de contato, né? Não, e considerando o governo Bolsonaro, a sua agenda deve estar abandonada, né? Certamente. 5 presidentes da Funarte, sei lá, em quantos meses. Bom, então, de lá, aí foram mudando as gestões e tal, e aí eu fui para a Orquestra Petrobras Sinfônica, onde estou como gerente de projetos, cuidando do marketing e comunicação, criei um departamento educativo, que eu acredito muito na música como, né, o educativo. E é isso, é uma estrada interessante, sempre na cultura, música, audiovisual. Também participei de alguns festivais lá em Madrid, a criação do Festival de Cinema Brasileiro lá em Madrid. E sempre isso, criando, levando para frente, juntando, porque o potencial da nossa cultura é inacreditável. Que eu morei fora, eu posso falar para vocês. Lá fora eles respeitam muito a nossa cultura, muito mais do que nós brasileiros. A sociedade brasileira ainda não entendeu a importância da cultura nacional e não entendeu o que a cultura mexe, né? O que leva, o retorno financeiro, o retorno neurológico, todos os benefícios que a cultura faz, que a gente sabe, mas a gente está precisando sempre explicar para a sociedade a importância que não é só entretenimento, que entretenimento é ótimo também, mas que a cultura é muito mais do que isso. Mas é isso, estamos aí. Ganhei também a melhor trilha do filme do Enfio no ano passado. Foi. O Zé é bicampeão aí dessa categoria de produtor executivo, diga-se de passagem. Olha lá, vai ser trilha. Quer dizer, na verdade, o Zé ele é campeão de produtor e campeão como empresa produtora executiva. Então. Que beleza. Mas não é assim também, não. Essa é a primeira vez que eu entro nessas categorias. Só tinha entrado, acho que em trilha sonora. Mas exatamente. O Zé tá concorrendo ao tri aí. Eu quero só ver. O importante, eu acho que assim, desse prêmio, como eu falo sempre, é valorizar o nosso trabalho, né? Eu acho que o artista, gente, é a ponta, ele é a ponta do nosso iceberg. Mas eu acho que dar uma olhada para o resto da placa de gelo é muito legal. Mas aí agora você tocou num ponto que eu vou pegar carona na sua colocação para começar o nosso debate aqui por mais alguns minutos aí. Hoje é quinta. Na terça-feira, eu acho que eu fiz a live que eu considero a mais emocional entre todas que foram feitas. Foram 5 meninas da categoria produtora executiva. Coincidentemente, né? Hoje nós estamos no produtor executivo. E mais emocional porque, diferentemente de vocês, o que eu percebi é que todas elas ficaram praticamente se desconectaram das suas atividades nos tempos da pandemia, né? Além da coisa assim da desconfiança, para não dizer outro termo, né, de contratantes e artistas pelo simples fato dela ser uma mulher produtora, né, que é uma coisa cafona e ultrapassada, a gente teve uma queda para todos os lados, generalizadamente. E aí, num determinado momento, aí resultado, virou uma terapia, porque todas elas foram abrindo os corações de forma muito forte sobre percepções. E tem um ponto lá da conversa, que é mais ou menos esse que você está falando, onde a gente falava sobre, não vou botar os benefícios, mas os pontos os pontos que acrescentaram em tempos de pandemia para as nossas existências, né? E aí cada uma vê a sua maneira e fala assim: Gustavo, comigo acabou de graça para artista. Sabe como é que é? Então, assim, quando você fala assim que o artista é a ponta, eu concordo com você discordando. Porque, por mais que seja, eu ainda acho que a coisa tem que ficar num clima como é o que eu
tento emplacar no prêmio, que é a horizontalidade. Ele pode ser até a ponta da reta, mas nós estamos todos na mesma reta, bicho. Tem que ser no mínimo isso. Porque vocês, o Marcos nem tanto nesse momento, mas talvez também, vocês vão de convir comigo que, para muitos artistas, nós somos umas pessoas desocupadas que só queremos ficar no bem bom ali, enquanto o cara está trabalhando, a gente está comendo, falando com a imprensa, não sei o quê, e atendendo convidado, e nós, né? Todos nós já passamos por isso, né? Então, assim, só para concluir aqui a minha provocação, o que vai mudar na atuação de vocês depois dessa grande reflexão que essa pandemia nos oportunizou dentro da atividade de vocês enquanto produtor, seja de projeto, da orquestra, ou dos artistas, ou fonográfica, como o Pinto falou. Gostaram da pergunta? Eu adorei a pergunta. Tá aqui. A pergunta é legal. Tá então vamos lá. Quem quer começar aí? Já comecei aqui. É o seguinte. Vamos seguir a ordem, então. Vai lá. Pingo, Zé e Marco. Vai lá. Certo. Eu acho que o que mais trouxe pra gente de lição é que é uma lição que a gente escuta tanto e acaba não aplicando, que é o menos é mais. Sabe? O menos é mais e tudo tem que ser feito realmente de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua caminhada, de acordo com os seus passos. Eu acho que a gente tem que se planejar, tem que fazer nossa parte, mas o plano B, ele nunca foi tão forte e tão necessário, tá sendo atuante e sendo bem orquestrado do que o plano A. O plano B tem sido mais feito, mais desenhado do que o plano A. Então, assim, o plano B desse dia, do ano passado para cá, ele está sendo muito mais guardado com mais carinho e olhado sempre com mais carinho do que o próprio plano A, entendeu? Então, assim, executar, mas tudo com o seu tempo, cada passo, e não se cobrar tanto de si, porque a nossa saúde mental vai ter que ser, em primeiro lugar, preservada. A nossa saúde mental, nesse tempo, tem que ser muito mais preservada e equilibrada, até mesmo quando você trabalha, tem outros artistas, outras pessoas por debaixo de você que acompanham você e que também dependem do seu trabalho. Então, assim, nunca havia necessidade tanta de você respirar, de você olhar para coisas que você não olhava da mesma forma. Então, assim, eu que passei pela Covid, que me recuperei, fiquei sarado, e na segunda-feira tomei a minha primeira dose da vacina, e assim, cara, tomei uma dose da vacina, se vocês olharem no meu Instagram, e com o punho cerrado, assim, com a mesma sensação, poxa, muitos dos meus amigos que se foram, muitos músicos, muitos produtores, muitos artistas que se foram, poderiam estar tomando essa vacina que eu estou tomando aqui agora. Então, assim, a sensação é de você estar olhando para frente, ao mesmo tempo, olhando com com mais cautela, com mais sensibilidade, respirando mais, entendendo mais o seu papel nesse jogo todo da vida. Então, assim, eu trouxe essa função mais da produção, do artista, para essa coisa mais voltada para esse ambiente, entendeu? Então, assim, estou conseguindo entender mais, estou cuidando mais de mim. Quando eu saí da recuperação da Covid, eu prometi a mim mesmo, eu falei que eu preciso cuidar mais de mim, cara. Porque, assim, aí eu percebi que, caramba, aí você fala assim, cara, se eu ir embora, foi partir amanhã, o artista não sabe nem mexer no painel para tirar um ICRC, como é que ele vai tirar? Aí você fica, caramba, como é que é isso? O cara não vai... Não, velho, calma aí, velho, a gente não nasceu para ser babá, não. A gente tem que cuidar realmente da gente, cuidar da gente, olhar para o nosso limiar, eu vejo as pedras fundamentais da minha vida, são a minha esposa e minha filha. Então, essas são a prioridade.
Então, essa é a minha prioridade, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu corro atrás. Então, assim, essa foi a minha visão como produtor, como, sabe, de olhar mais nesse âmbito, entendeu? Foi essa a minha ideia. Muito legal. Quando é que foi que você teve Covid, Pingo? Eu tive finalzinho de agosto para início de setembro, fiquei 15 dias. Fiquei em uma situação muito ruim. Só que eu fiquei acompanhado, isolado dentro de casa por uma enfermeira, amiga minha, me passou alguns remédios, alguns tratamentos, eu fui tomando. Não quis ir para o hospital, porque assim, ela falou só, você vai no hospital quando a saturação estiver caindo mesmo. Mas aí a saturação foi aumentando, fui tomando coisas boas, remédios naturais, e fui sanando a situação. Mas foram dias horríveis. Tanto que o meu paladar até hoje, ele não é mais o mesmo. Uma coisa foi boa que no paladar eu zerei, não bebo mais Coca-Cola. Coca-Cola tem gosto de horrível para mim. Não tomo mais Coca, velho. Olha só, minhas pizzas agora estão sozinhas com água com gás e limão. Mas assim, a Coca-Cola perdeu o sabor para mim, cara. Até hoje, já vai fazer um ano, a Coca-Cola para mim já tá com gosto de produto de limpeza, cara. É horrível, a sensação horrível até hoje. Vai lá, Zé. É o dano, né? Então, o Gustavo, eu assim, tudo isso daí ainda para mim é meio estranho. Porque é o seguinte, eu vivi tudo isso que todo mundo está vivendo. Só que a minha pandemia foi em 2015 e 2016, entendeu? E 2017. A minha pandemia foi nesses anos. E aí, quando chegou a pandemia, eu sabia que eu não ia ter onde vender show, né? Que um negócio é vender show, essas coisas. E o que foi que me salvou em 2015, 2016 e 2017? Foram os projetos. E aí começaram a abrir os editais. E logo no primeiro momento eu decidi que eu ia para projetos. Eu tinha, sabe, eu tenho um arquivo que eu vou fazendo projetos. Eu vou pelo menos colocando a ideia dos projetos e dividindo em pastas. Eu vou fazendo, mesmo que eu não faça o projeto, eu vou colocando a ideia lá. Sabe? E aí eu fui olhar meu banco de dados de projeto, entendeu? E eu falei assim, eu acho que é o momento de eu pegar e reavivar essas coisas. Então eu falo assim, porque essa história de a gente tem que se reinventar, eu falo assim, bicho, quem trabalha com cultura só faz isso. Para mim, o novo normal é se um cliente, um patrocinador ligasse para mim, olha, eu tenho grana aqui, velho, eu posso te patrocinar pelos próximos 15 anos. O contratante fala, Zé, eu tô com uma programação para o ano que vem inteirinha, você tem artista para me mandar? Isso para mim como que é o nome? O novo normal. Agora, se reinventar, bicho, é o que a gente faz, a nossa profissão, seja onde a gente estiver. A gente é obrigado a se reinventar todo dia. Então, sinceramente, não pela questão saúde, pela questão saúde, eu sou super triste, é uma coisa muito ruim tudo isso que está acontecendo. Mas pelo fator trabalho, pelo fator... E não é uma crítica às pessoas que não conseguiram, entendeu? Mas, assim, pelo fator trabalho, a gente tem que levantar, sabe? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque não tem outro jeito. E foi isso que eu fiz durante até bati um papo com você sobre isso, Gustavo. Durante, sei lá, 9 meses, eu fiz 11 projetos. Entendeu? Dos 11 projetos, eu peguei 3. Puta, é pouco? Cara, dentro do nível que a gente tá, 3 projetos para mim é muito legal. Entendeu? E eu acho que é o caminho. Esse negócio, é uma coisa agora que eu tô pensando. Legal, a gente chegou no momento do online. Legal, do streaming. De pegar e gravar live.
Mas como eu consigo fazer? E eu estou focando muito nesse negócio da faixa de artista que eu me propus a trabalhar, entendeu? Ah, é muito legal trabalhar no mainstream? Deve ser muito legal. Gente, mas a gente tem um mercado no meio que tem tanto artista bom, tem tanta coisa acontecendo, como esse mercado não consegue se remunerar? É inaceitável isso. Como o mercado da música instrumental ou da música cantada, mas a música cantada, assim, aqueles que estão no meio aqui, como esse mercado não se remunera? Como esse mercado tem dificuldade de se remunerar? Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Por isso que eu criei o meu festival, que era para chamar outras coisas, e aí eu resolvi fazer o Z por Z Fest. E o Z por Z Fest, ao invés de eu fazer um festival que dura 4 dias, assim, com um line-up enorme, eu resolvi fazer assim, um show a cada dia, tá bom? E ao invés de eu fazer uma edição por ano, a minha ideia é transformar em 4 edições no ano, entendeu? De 4 shows de 4 artistas. E eu estou me dedicando a isso agora. Além dos projetos que eu faço normalmente, é ampliar esse negócio. Então eu vou fazer, já estou planejando, agora eu estou esperando a resposta de um edital, que eu vou fazer um de inverno, e vou fazer um em novembro, na mês da consciência negra, que eu quero fazer um voltado para a consciência negra. E aí o ano que vem eu já estou entrando e eu quero fazer um de verão, um de inverno, um de música instrumental e um desse da consciência negra. Então são 4 festivais no ano. Se eu vou fazer mesmo, se eu vou ser contemplado, não sei. A gente nunca sabe nada. Eu não sei nem, inclusive, se eu vou... Quando estava tudo normal, eu não sabia nem, inclusive, se eu ia conseguir vender show o mês que vem. Se a gente vive nessa incerteza, eu continuo na mesma coisa e estou investindo. É uma saída que eu encontrei? É uma saída que eu encontrei. É um remédio para todo mundo? Não sei. Mas é um remédio que eu encontrei para mim. Muito bom, seu José. Eu acompanho o seu exemplo aí, sua mobilidade. E tem uma coisa que você falou que realmente é a minha próxima pergunta, que é esse abaixo do mainstream aí. Vamos ouvir o Marco aí. Marco, e você? Eu gostei muito das reflexões. Acho que gostei do Pingo. Acho que é um momento de reflexão mesmo, tirando toda a parte que envolve o Covid, como o Zé falou. Eu acho que o Zé tem toda a razão. A gente está se reinventando o tempo todo. E o que me deixa é o seguinte: eu me tornei híbrido e não volto mais a ser físico só. E não adianta só passar o que é físico no online. Não, você tem que criar o híbrido, entendeu? Não adianta. Não é só ficar fazendo live, concerto ao vivo, não. Nem sempre dá certo. Então, assim, eu que criei o prêmio Chico Mário de violão, que engraçado, Gustavo, eu achava assim, pô, deve ter um monte de prêmio de violão aí dando prêmio, né? Mas eu quero fazer o do meu pai, não sei o quê. Aí eu fui ver, não achei nenhum de violão popular, só tem clássico. Não tinha nenhum. Eu falei, como assim? A Terra do Violão não tem prêmio de violão popular? Eu fiz em 2018, foi um sucesso, 100 candidatos, 15 mil reais de prêmio, e não consegui mais patrocínio para fazer, mas espero continuar. E estou pensando nesse meio híbrido de fazer um prêmio ibérico-americano, com todos os violonistas de todas as Américas, tocando a música do meu pai e ganhando prêmio. O Festival Musimagem, que eu também fiz no mesmo ano que você, 2015, que também surgiu no mesmo curso que a gente fez juntos na FGV. Também, ele está... Ano passado a gente fez sem um tostão todo online, com eu entrevistando Alberto Iglesias, que fez a trilha sonora de todos os filmes do Almodóvar. Então a gente é o único festival de trilhas sonoras nas Américas, a gente desde 2015 que faz, que sempre traz um convidado internacional, debate, palestra e tal. Esse ano acabei de mandar uma proposta, estou esperando o retorno do nosso patrocinador CCBB, para ver se ele volta para a gente, e completamente diferente. Híbrido total, com ferramentas tecnológicas, game, mudou completamente. Então, assim, essa pandemia ela acelerou a nossa área ser híbrida, mas de uma forma inteligente, uma forma que
porque a gente vai estar na frente de todo mundo. A cultura tem essa possibilidade da gente estar criando possibilidades online, mas não simplesmente de reproduzir o que era presencial. Não, um desafio muito maior de utilizar tudo que a gente tem de ferramenta tecnológica a nosso serviço e de experiência. A gente tem que fazer com que essas pessoas vivam a experiência que ao vivo. Se eu ver uma orquestra ao vivo, nunca vai ser nada igual. Não adianta. Você não vai ver vídeo, você pode ver o melhor som, high-tech. Uma orquestra ao vivo é um negócio que mexe com a gente. Então, a gente tem que descobrir como que a gente vai fazer essas pessoas passarem por essa experiência, entendeu? Só que de uma forma diferente. Então, Outra coisa, né, Marco? Porque, assim, eu concordo com você no que você acabou de falar, e é curioso o que você está falando, porque nós estamos na fase de construção ou de validação da programação do Prêmio Profissional da Música, que foi pensada para acontecer no passado, como ela normalmente acontecia. E agora que a gente está aí, porque eu acho que uma coisa que eu acho que eu fiz certo nesse alargamento do meu processo foi que eu queria experimentar, observar muito o que as pessoas iam conseguir fazer de atrativo enquanto um evento digital. E a gente fuçou muito, e nós estamos chegando aqui na nossa definição, mas aí a gente aqui que é produtor e que vem vamos botar assim, de um protocolo de formatos antes da pandemia, possivelmente acontece com vocês, conforme vocês estão relatando, que vem aí um novo protocolo de formatos pós-pandemia. E toda vez que a gente consegue aqui no Prêmio consolidar alguma coisa, bicho, não, mas eu tô querendo agora fazer um outro negócio aqui que eu vi ali numa live, um negócio, não sei o quê. Então, assim, nós já vamos nascer essa edição do Prêmio com algumas interferências de novas tecnologias que a gente viu, testou, observou, e dá para fazer o que antes a gente não faria, porque não teria muito sentido. Agora, minha pergunta para você e para todos é o seguinte. Número 1, o público está afim disso? E número 2, o patrocinador está fácil, está afim de embarcar em apoiar projetos que sejam predominantemente digitais ou, quem sabe, até híbrido? Porque eu vou aqui contar para vocês. Muito provavelmente, quantitativamente falando, o prêmio deve ter uma quantidade surpreendente de possíveis patrocinadores, de pequenos patrocínios do exterior, porque vem nisso uma possibilidade de globalizar o prêmio, do que do Brasil. E do ponto de vista do público, periga, por conta dos nossos envolvimentos internacionais, periga da gente ter uma audiência maior fora do Brasil do que no Brasil, dos profissionais da música do Brasil. Queria aí a observação de vocês, já que vocês já fizeram coisas aí ou digitalmente aí nesse meio do caminho aí. Pode conversar com você, Marco. Estava falando. Podemos fazer a volta ao contrário agora. Vamos lá. Eu estou vivendo isso diariamente, não consigo tirar férias, não consigo pensar em pandemia porque eu estou trabalhando muito mais do que antes, porque na minha área está a digitalização da orquestra. A orquestra não se apresenta desde março do ano passado, só que a gente teve o quê? Sei lá, 10 milhões de pessoas assistiram a orquestra nos últimos tempos, desde março, porque só com o Mundo Bita são 5 milhões de views lá na música que a gente fez sinfônica com o Mundo Bita. Então, assim, a gente já se reinventou, já está lá, a Orquestra Petrobras Sinfônica hoje está em primeiro lugar das orquestras no YouTube, de inscritos, 50 mil e tal. E inventando projetos, criando, mas assim, com gosto, não é porque tem que fazer, não, é bacana, entendeu? E é isso que você falou, já está indo para fora, já está criando outro patamar de público, é uma orquestra nacional já, então é isso, eu acho que se a gente pensar bem o nosso escopo, tem total possibilidade de crescer muito nessa área. Acho. Muito.
Então é só a gente pensar direitinho, não replicar o que a gente fazia, só botar uma câmera ali e pronto. Não, tem que fazer direito, tem que buscar coisas interessantes, diferentes, e tem. Cara, eu assim, como eu também tenho minha formação preliminar acadêmica no mundo da tecnologia, né? Afinal de contas, em paralelo, eu me formei em análise de sistemas, etc. Cara, bicho, é porque talvez não dê tempo de tudo, mas nós vamos fazer um evento, se tudo der certo, com muita inovação, com conteúdos voltados para sincronizar atividades com muito conteúdo graças à tecnologia. Então, assim, quando eu fico vendo uns eventos aí meio parecidos com o meu, assim, agora painéis, as palestras, eu fico, caramba, bicho, continua fazendo isso aí, que quando vier o prêmio vai vir uma onda amplificada. Aliás, você podia abrir mesmo para o ano que vem, inscrever no Ibermúsicas, que eu fui o representante do Ibermúsicas 2 anos, e é um programa maravilhoso. Você podia inscrever o prêmio lá para crescer uma perna da América Latina de prêmio, né? E que a gente vai conhecer artistas de fora. Não sei se você está pensando nisso, mas acho que está aberto o edital do Ibermúsicas. Depois, se você tiver melhores informações, mais precisas, me fala aí que eu vou atrás. Zé, fala aí sua percepção sobre público, me fala aí sobre a sua experiência e a sua percepção sobre a satisfação, participação do público e de anunciantes, porque o Marco não respondeu totalmente, mas o Marco está lá com a Petrobras, né, trabalha para a Petrobras, mas eu queria que o Marco dissesse assim, mas só o problema, marcas estão tem um desafio da patrocinadora, que a gente, por exemplo, a gente tinha que fazer uma turnê por 8 cidades. Como é que a gente vai convencer a patrocinadora de que a gente não vai nessa cidade? E a gente tem que fazer agora, porque tem um contrato para renovar, aquela coisa toda. A gente está fazendo uma turnê online sem sair de casa, mas voltado para essa cidade, com uma programação direcionada, com um vídeo em homenagem à cidade, com imagem da cidade, uma live. Então, a gente preparou uma turnê online sem sair de casa. E o patrocinador falou, adorei. Porque vai ser regional e nacional. Então, é isso. Mas, assim, o patrocinador que você se refere é a própria Petrobras, né? Vai lá, Zé. Então, eu super concordo com vocês, porque é o seguinte, qual é o meu pensamento? Então, eu vou falar sobre o festival, tá bom? É um festival que nunca aconteceu, o meu festival, é como o Marcos estava falando, pô, eu vou fazer um festival? Legal, quantos festivais existem? Puta, 1 trilhão de festivais. O que é qual é o meu DNA? O meu DNA é o jeito que eu sou. É a forma com que eu gosto de passar, com cuidado, com o artista tendo um propósito. Porque é o seguinte, a curadoria que eu faço é assim, artistas que têm uma mensagem para passar, que eu tenho vontade de falar, entendeu? Coisas que eu queria falar. E aí eu coloquei isso dentro de mim e fui desenvolvendo esse negócio do festival. Eu estava fazendo, enquanto o Marcos estava falando, eu estava escutando, e aí eu fui fazer as contas. Por ser um primeiro festival, gente, e pequeno e tudo, eu tô somando todos os shows, que são 4 shows, eu tô com quase 8 mil views. Entendeu? Pô, para mim, entendeu? É muito legal. O retorno da clipagem do meu festival, ele deu, a valoração deu 1 milhão, acho que 1.600.000 das matérias que saíram, de todas as coisas. Pô, gente, isso é muito gostoso. Você pegar um primeiro festival e ter um retorno de mídia que foi valorado em 1.600.000, pô, isso é bom pra caramba. Pode ser que os patrocinadores agora, nesse momento, não olhem de uma forma assim carinhosa e falem assim, eu quero entrar nisso daí agora. Porque é o seguinte, eu não fiz o segundo, eu fiz o primeiro. E eu acredito que no segundo eu já vai ter um retorno diferente.
porque não é um aprendizado esse negócio, é como o Marcos falou, tem um outro lugar que a gente tem que chegar. E eu acredito muito no que o Marcos falou, esse híbrido, ele está dentro e ele vai estar presente. Por isso que eu quero fazer festival. O meu festival é para estar em lugares que cabe no máximo, estourando 300 pessoas. O resto eu quero todo mundo na internet. E o meu festival vai ser o menor festival do mundo e vai ter um plus, porque eu posso fazer esse festival. Se eu quiser fazer esse festival na Espanha, eu faço na Espanha. Se eu quiser fazer esse festival em Portugal, eu faço em Portugal. Se eu quiser fazer na Iugoslávia, eu faço na Iugoslávia. Entendeu? Eu consigo levar o meu festival para onde eu quiser no mundo. E ainda consigo reproduzir transmitir o meu festival para o outro lado do mundo que não está participando do festival. Então, eu consegui criar uma coisa que é nova, é novo isso que eu estou criando? Não estou fazendo nada novo. Eu só estou usando minha percepção de mundo. Uhum. E dentro da minha percepção de mundo, eu acho que assim, o presencial não acaba, mas o digital está me dando possibilidade que, por exemplo, tem artista que tocou no festival, que ele está tendo, além de um material bacana, porque a gravação é legal, o que está acontecendo? Ele tem condição de aparecer no meu festival em outros lugares, que até então pode ser que não tenha tido essa possibilidade. Então eu tenho condição, inclusive, de abrir mercado. E esse é o olhar que eu estou tendo, da minha descoberta. Não é o festival, porque o festival vai revolucionar. Não, é a minha descoberta de um momento bacana para mim. E isso aí que você falou, né, Zé? Eu acho que é uma percepção bacana também, porque dentro do ambiente antes da pandemia, a gente tinha vamos botar assim, uma competição perante possíveis patrocinadores a partir de elementos competitivos que não necessariamente privilegiavam o conteúdo, a forma, enfim, essas coisas que, na verdade, fazem a diferença, né? A gente cansou de ver editais assim com projetos sendo aprovados, basicamente por conta da boa relação, ou por conta da situação política, ou por conta de fatores externos superiores aos fatores internos. O que não é ilegal, mas o que eu acho é que o ambiente digital nos permite expandir criatividade, e essa criatividade, como ela está com um alcance muito maior, você pode, de repente, fragmentar os seus apoiadores, porque o seu custo é muito menor, já que você não tem que viajar, você não tem que, né? Viajar assim, você não precisa ir lá para tocar para aquela plateia, né? Daqui você toca para a plateia do mundo inteiro, né, bicho? Ô, Gustavo, só uma coisa, quando antes da pandemia, eu ia conseguir colocar em prática essa minha ideia do festival. É engraçado falar isso, mas a pandemia me abriu portas, velho. Agora, você não viaja, mas é tão caro quanto viajar. A tecnologia que a gente usa. A orquestra utiliza 7 câmeras, porque você tem que ir ali ver o que está acontecendo. Então, tudo que a gente tem da parte tecnológica, protocolo sanitário, todos fazem teste. A orquestra é uma aglomeração. A gente tem teste, tem tudo higienizado, tem acrílico para os instrumentos de sopro, que a gente comprou. Então, hoje, você tem gastos de produção muito maior do que antes. E, ao mesmo tempo, nessa turnê online, não dá para fazer o mesmo concerto que a gente ia fazer nas 8 cidades. A gente tem que fazer um a cada dia. Então, a gente tem que encomendar novos arranjos, novos conteúdos, ferramenta tecnológica,
e protocolo sanitário. Então, assim, tem gente que acha, não, online é muito mais barato, você não tem gasto de passagem, hospedagem. Não é bem Beleza. assim, não. Então, Marcos, mas é isso que é não, legal. isso é que você... Os empregos, eles estão ampliando. É isso que é legal. A gente está conseguindo abrir o leque de gente trabalhando. E isso é muito bonito. Isso é muito legal, as possibilidades que estão sendo geradas a partir dessa história, que é como você falou na sua primeira fala. Coisas que era para acontecer daqui 10 anos, ou 5 anos, ou sei lá quando, já está acontecendo. E isso, porra, eu poder morrer antes, morrer depois do que isso aconteceu, para mim é legal. Eu me via antes como um dinossauro que ia morrer antes de uma revolução de algum tipo, e eu estou podendo ter a possibilidade de ver isso. Muito bom. Vamos lá, Pingo, conclui aí, porque já são 18 horas e 16 minutos. Hoje é feriado. Vamos lá. Isso, tem feriado. Gêmeos aqui me esperando. Ih, olha só, os gêmeos. Pois é o que acontece. Eu particularmente curti, na verdade, esse processo de aceleração da digitalização foi um avanço muito bom, né? Para que a gente, ano passado, se entendeu, na verdade, com essa nova maneira de trabalhar. E assim, a questão não foi só a classe artística, ou enfim, mas também o público no geral, porque assim, tinha aquele consumidor que só assistia um vídeo, mas nunca se inscrevia, não sabia como abrir como se inscrever, como se fazer um canal e artista também. Eu vi muitos artistas perderem editais ano passado por não ter um canal no YouTube, cara. Então assim, foi uma coisa, uma faca de dois gumes, tanto para o lado da classe artística também como do público. Então assim, a gente teve que acelerar tudo isso. E assim, no quesito de patrocínio, essas coisas, eu falo mais na questão mais regional, não como os meus companheiros aqui, senhores de festivais, de âmbitos nacionais, não. Eu falo mais na questão vou falar um pouco da minha realidade. Então assim, a gente ainda aqui em Brasília, eu acho que o Gustavo pode até afirmar comigo, os grandes diretores de marketing das empresas aqui ainda é a velha escola, né? Achar que outdoor é tudo na vida, né? Sem entender que o outdoor hoje é o celular, cara, é o tablet, é o computador, é a Smart TV, hoje é um meio de se comunicar. Então assim, vai acabar com os outdoors. Para você implantar isso na cabeça dessa velha escola é complicado. Entender que hoje um cara que tem um engajamento dentro de um público, dentro eu fiz marketing digital, então assim, sou formado pela Anguera, e aí você entender que um cara que, além de artista, ele também é um influencial, digital influencer, ele consegue trazer engajamento, consegue trazer uma boa visibilidade, muito mais do que passa correndo no carro, olhando no outdoor. Então, assim, é complicado hoje trazer essa temática, e assim, às vezes, para você descer a goela abaixo nessa questão de marketing, de patrocínio, você tem que virar uma Juliette da noite pro dia, entendeu? Você tem que virar um fenômeno para a galera entender, não, legal, esses caras dão visibilidade. Não, esses caras estão crescendo. Um Carlinhos Maia da vida, não. Não é bem assim. Você pode estar com um cara com 5 mil, 10 mil seguidores aqui, que traz um público do caramba para você e para sua marca. Isso para trazer, para puxar, é um trabalho árduo demais, assim. Você vê que um prêmio como o do Gustavo aqui, do prêmio Profissionais da Música, eu vejo pouca logomarca das empresas de Brasília, assim, sabe? Das grandes empresas que Brasília tem. Ele sabe, deve falar mais do que com mais propriedade que eu. Mas assim, então, assim, realmente... A coisa do prêmio, bicho, é porque o prêmio tem um problema, que é essa coisa de prêmio profissional da música. A gente definitivamente é um evento que tem várias atividades e ele precisa crescer nas atividades, na audiência, para atrair essas marcas que você está falando, porque para apoiar uma coisa que chama profissional da música para um patrocinador comercial é bem difícil. Então, por isso que a gente fica mais ali na onda dos editais, entendeu? Os editais que... Então, assim como o meu amigo
Curitiano. Eu também trabalhei bastante com a questão ano passado com editais, foi o que sustentou, foi o que trouxe recursos para poder movimentar a máquina, sabe, e trabalhar de um jeito ou outro. Então eu acho que essa nova realidade trouxe essa disciplina da gente também se digitalizar um pouco mais, gerar mais conteúdos na internet, ter mais visibilidade. Poxa, agora nossos artistas, graças a Deus, todos são basicamente quase verificados dentro do Instagram. A gente procura trabalhar com essa temática de gerar conteúdo bacana, para justamente estar nessa tendência do digital há bastante tempo, aí para atrair marcas em si, associar marcas, gerar conteúdos nos nossos videoclipes, com ações dentro dos videoclipes, nas músicas, que possa inserir uma marca uma ou outra, isso trazer um fomento, querendo ou não, para o artista. Então, assim, a gente está se remodulando, fazendo um novo modelo de negócio, mas muito otimista. Eu acho que isso já seria uma coisa que iria acontecer da noite para o dia, só que acelerou nossos passos. Então, assim, tipo assim, cara, vai faltar água, corre que se você não for agora, vai perder o último balde de água. Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho que a gente está cada dia se aprimorando, conhecendo novas tendências, vendo novos mercados, trabalhando com as plataformas, porque assim, o híbrido é algo que chegou para ficar e não tem para onde correr, velho. Não tem. Eu concordo com o Marcos nessa questão de eu, particularmente, sou um amante de ouvir uma ópera, de ouvir um concerto, ouvir o vibrato dos instrumentos, aquele grave batendo forte, né? Então, assim, eu amo estar no teatro, cara, você não sabe como está sendo deprimente para mim não estar dentro de um teatro, ver uma ópera, ou estar trabalhando, ou estar fazendo alguma coisa, não estar na estrada. Mano, eu nunca senti falta de um posto de gasolina na estrada, velho, de parar para comer uma coxinha velha, como eu tô sentindo agora, sabe, velho? De estar, velho, dormindo com as costas doendo na van, mas, assim, eu saudade disso, cara. Mas isso realmente é uma questão de essa logística, essa coisa que a gente passou a vida toda, né, na estrada trabalhando. Acredito que a gente hoje vai tentar trazer de alguma forma, dessa forma mais híbrida, não que não diminua os custos, como essa questão de teste, faz a coisa, o custo é a mesma coisa, acaba fechando elas por elas, mas eu acredito que a gente vai transcender novos modelos de situações, minimizar coisas, sabe? E não sei, acredito que um novo conceito está se formando a cada etapa, a cada semestre, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo semestre, né? Se o Brasil todo vai estar vacinado, então, assim, se vai estar... aqui nós temos o FAC, né, Gustavo? O FAC, os artistas, nossos artistas, a galera que tem me puxado consultoria, alguma coisa, fala, cara, faz tudo pro online, esquece negócio de local, esquece de nada, faz tudo pro online, vai fazer suas paradas tudo online, cara, vai tentar mudar as coisas, mudar a tendência, fazer algum novo formato. Eu acho que os fomentos, os editais estão entendendo isso porque a gente não sabe, velho, a gente está pisando em ovos, é um campo minado, a gente não sabe o que, vai acontecer daqui a 40 minutos, daqui a 40 segundos, a gente não sabe o que, vai acontecer amanhã, a nova notícia, a nova cepa, a nova, sei lá, cara, é uma loucura. Então, assim, a gente está trabalhando de acordo com o que vai rolar. Se o compasso, a cada compasso é diferente. Se o maestro virar um samba da noite pro dia, a gente tem que sambar, mano. Então, assim, essa é a minha lógica de vida. Tamo aí pra somar. É isso aí. 18 horas e 24 minutos. Esse papo não teria fim se a gente fosse desdobrar. Porém, como hoje é feriado, já estamos aqui 1 hora e 24 minutos. Eu acho que já demos um recado. Qualquer coisa mais do que isso, num próximo momento. Ô Pingo, a gente tem uma brincadeira aqui, que é uma frase sobre o que é ser profissional da música, que o Marcos e o Zé já participaram. E você, por favor, deixe registrado para a nossa câmera, enquanto eu tiro uma foto nossa aqui, ó, dá um sorriso aí. Olha lá. Aê. Deixa aqui, porque a gente está fazendo um grande filme aí sobre uma opinião sobre o que é ser profissional da música. Vai lá, 140 caracteres para Mr. Pingo, vai lá.
O que é um profissional da música? O que é ser profissional da música? O que é ser profissional da música? É ser um reprodutor de sentimentos, um reprodutor de sentimentos, de ações e de cultura, de arte. É um cara ser um reprodutor do que se passa na alma humana. Muito bem. Olha só, muito obrigado, viu? Eu particularmente me sinto aqui novamente enriquecido, feliz de rever os colegas, graças a Deus todos bem com saúde. E Isso vamos aí. aí se observando pelas redes, tá bom? Maravilha, peraí. Gustavo. Antes de terminar, deixa eu vender. Ô, Marcos, Oi. dentro do festival eu represento o Mahogany, tá? Meus amigos. Então, represento os meninos, tá bom? Tá bom. Pô, eu não posso perder uma venda. Vendedor é vendedor, né, cara? É isso mesmo. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Fiquem bem. Um abraço. Fiquem bem. Amém. Tchau. Fique em paz. Tchau, tchau.